Beleza. Então, aí tá na última aula agora, a gente viu a outra demonstração aí, contábil, que foi a DRE, né? Fomos até a DRE, vimos aí mais alguns aspectos que vocês não tinham visto ainda. E agora a gente vai dar continuidade, conhecendo um pouco da DLPA e da DMPL, tá? Então, até aqui, ó, na nossa DRE, a gente foi até o resultado, né, que seria o lucro ou prejuízo do período. Mas daí temos algumas informações que a gente precisa, né? Vamos pensar a gente como investidor ou como o administrador dessa empresa. É importante a gente saber como que esse recurso que sobrou aqui, que é o lucro da empresa, como que ele foi investido? Para onde que foi esse lucro, né? Se eu for um acionista, qual que vai ser a minha parte aqui nesse desse bolo aqui que eu vou ganhar, né? E aí para isso a gente tem essas outras demonstrações aqui. Então temos a DLPA e a DMPL. Essas demonstrações elas são mais curtinhas um pouco, né? Mas a informação que elas trazem é bem importante. Então aqui alguns conceitos aí que resumem para nós o que é cada uma dessas demonstrações, né? A DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, o que fala dela aqui, ó. É um relatório, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Vocês estão vendo no celular, fica melhor, né? Opa, foi muito. Aqui é o máximo que dá. Então, a DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. É um relatório contábil que tem por finalidade evidenciar a destinação do lucro líquido apurado no final de cada exercício social. Ou seja, é na DLPA que a gente vai ter essa informação de para onde que foi aquele lucro lá. Então, aquele resultado que a gente teve lá na DRE, como que ele foi distribuído? É com a DLPA que a gente tem essa informação. Tá? E aí temos a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. O que fala da DMPL? É um relatório contábil que visa a evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o patrimônio líquido em um determinado período. Quando tratamos da obrigatoriedade da publicação da demonstração contábil pelas sociedades anônimas, então aqui já está falando sobre a obrigação dela, né? Dissemos que ou uma ou outra deve ser publicada, né? Ou seja, a gente não vai usar as duas nas demonstrações, ou a gente vai usar a DLPA ou a DMPL. Estou falando aqui daí o porquê que essa observação foi feita, porque a lei determina assim, que quando é feito uma, dispensa a outra. Por quê? Vamos ver aqui um pouco mais sobre elas para a gente entender melhor isso. Mais resumidamente isso aqui, ó. A DLPA evidencia para onde que foram lá os lucros da empresa, né? E se foi prejuízo também ela vai demonstrar aonde que a gente jogou esse prejuízo, que a gente abateu ele, como que a gente fez com esse prejuízo, né? Enquanto a DMPL, ela mostra todas as variações que tiveram em todas as contas do patrimônio líquido. Então, além de demonstrar aonde que foi o valor aqui que a gente chegou ali no DRE, ela mostra também se, por exemplo, teve uma alteração no capital social. Então, ela vai evidenciar também. E é por isso que uma anula, né, se eu fizer a DMPL, eu não preciso fazer a DLPA. Porque quando eu faço a DMPL, eu já demonstro também a DLPA. Tá? Por isso que a gente vai usar uma ou outra.
Aí tem alguns conceitos aí, vocês podem ler depois. E aí, ó, da mesma forma que tem a estrutura na lei, né? Mas não tem o modelo, aqui também é da mesma forma. Tem alguns itens que precisam estar ali na DMPL, e a gente vai ver daqui a pouco. Essa aqui é a DLPA, na verdade. Na DMPL, para a gente montar ela do mesmo jeito que foi feito com o balanço patrimonial e com a DRE. Então, o que tem que ter obrigatoriamente? O saldo inicial do período e os ajustes que podem ter ocorrido nos exercícios anteriores, a reversão de reservas e o lucro líquido do exercício, e a parcela de lucros incorporada ao capital social e transferências para reservas e dividendos a distribuir. Então, vamos ver como é que fica isso. Aqui é um modelinho da DLPA, tá? Então, temos o saldo inicial. Esse saldo inicial, a gente vai pegar do ano anterior, né? E aí a gente vai fazer os ajustes aqui, ó. Se teve algum ajuste no ano anterior, a gente vai evidenciar aqui. A gente vai demonstrar a parcela que foi incorporada, se teve isso aqui, né? Que foi incorporada ao capital social. Aí vem os lucros e prejuízos desse exercício que a gente está fazendo, mais a reversão de reservas, e aí a gente tem o saldo à disposição, que vai ser o saldo que a gente vai mostrar aqui como que ele vai ser destinado. Então, vai ir para onde esse dinheiro? Transferência para reservas, dividendos a distribuir, juros sobre capital próprio. E aqui tem outros itens também, né? Aqui é só um exemplo, né? E aí a gente chega no saldo final. Agora a DMPL. Então aqui a gente tem também uma orientação do que deve ter, né, na DMPL. Deixa eu só achar aqui. Na DMPL só trouxe o modelo aqui no livro, ele não trouxe mas é a mesma questão lá das outras, né? Ali na lei vai ter algumas orientações do que tem que constar na DMPL. Então achei legal que tem uma dica aqui, ó, se vocês quiserem, ou se quiserem deixar para quando eu pedir também, que eu vou pedir isso aqui para vocês mais para frente. A gente vai pesquisar aqui, ó, mas se quiserem já ir dando uma olhada, né? Tem uma dica aqui, ó. Para vocês já irem visualizando mais essas demonstrações na prática mesmo, tentando identificar se vocês quiserem. Tem aqui um site do Vale, né, e da Petrobras, que são dois exemplos de empresas de capital aberto, que tem as demonstrações delas evidenciadas lá, que está mostrando, ó, onde que vocês vão encontrar lá no site do Vale, deve estar nessa parte aqui, relacionamento com investidores. Lá você consegue ver essas demonstrações. Aqui não trouxe o texto da lei, onde está falando, né? A lei não determina o modelo, mas demonstra o que ela quer que tenha no demonstrativo, né? Mas aqui a gente já vê aqui, ó, na tabela. Ficaria assim. Qual que é a conta que a gente vai movimentar, né? O que é a movimentação, aliás? Então, a conta de capital social, reserva de capital, reserva de lucros e lucros ou prejuízos acumulados. E aí a gente vai preenchendo isso aqui, ó, o saldo do início, ajustes, também é parecido com a DLPA, né? Ajustes de exercícios anteriores, dividendos, aumento de capital, por incorporação de reservas e por subscrição de novas ações, né? Reversões de reservas, lucro ou prejuízo
líquido do exercício e proposta de destinação desse lucro, que aqui, no exemplo, vai ser a transferência para reservas de dividendos propostos. E o saldo final do exercício. Então, a gente faz essa dinâmica aqui para todas as contas aqui, para conta de capital social, conta de capital, reserva de capital e assim por diante. Então, aí a gente já monta com essas informações, a gente monta a DMPL, tá? Sobre a DMPL é isso aí. Eu não vou entrar em detalhes de cada parte ali. E se a gente precisar de uma informação mais específica na hora das nossas análises, aí eu falo um pouco mais sobre o item daí. Tá bom? E aí temos uma outra demonstração aqui, que é a demonstração do fluxo de caixa. Olha aí uma definição do Asaf Neto. De acordo com o Asaf Neto, a demonstração do fluxo de caixa permite que se analise principalmente a capacidade financeira da empresa em honrar seus compromissos perante terceiros, né? Empréstimos e financiamentos que a gente viu lá no balanço patrimonial, que é o capital de terceiros. E também com os acionistas, que são os dividendos, que a gente já viu um pouco também sobre isso. Também a geração de resultado de caixas futuros das operações atuais e a posição de liquidez e solvência financeira da empresa. Ou seja, o fluxo de caixa ele demonstra para a gente a capacidade que essa empresa tem de gerar dinheiro ali mesmo vivo, tá? Então, o fluxo de caixa não necessariamente ele está relacionado, a capacidade de gerar fluxo de caixa não está necessariamente relacionado à capacidade da empresa de gerar riqueza. A empresa pode gerar uma movimentação grande, um fluxo de caixa grande, e ao mesmo tempo ela ter uma lucratividade baixa. Então, ele tem que aprender bem a usar cada ferramenta para a informação que a gente precisa, né? Então, nessa demonstração a gente tem esses três nichos aqui financeiros que a gente vai olhar: das operações, dos investimentos e dos financiamentos. Então, a gente vai dividir esses três grupos aqui. E aqui vem descrevendo o que são cada uma dessas atividades ali. Atividades operacionais, ó. Descrevem basicamente todas as entradas e saídas de caixa da empresa referentes às atividades de operação principal, tá? Ou seja, tudo que entrou dinheiro no caixa da empresa que esteja relacionado com a operação principal da empresa são atividades operacionais. Então, venda do produto, ali, aqui tem, né? Vamos ver se tem aqui um exemplo aqui, ó. Recebimento de vendas realizadas à vista, né? Tem que pensar, tem que ser à vista porque a gente está vendo o dinheiro que entra e sai do caixa. Então, realizados à vista. Aí temos os títulos também que representam as vendas a prazo. Receitas financeiras. Então, aqui tem alguns exemplos aqui de entradas e movimentações das atividades operacionais. E exemplos de saída também, ó. Temos exemplos de entrada e exemplos de saída. Nas atividades de investimento, ó, geralmente determinados por variações nos ativos não circulantes, destinados à atividade operacional da empresa. Então, alguns exemplos de atividade de investimento. Ó. Recebimento de venda de imobilizado, então, vender uma máquina, um equipamento, um imóvel da empresa, um carro, estava lá no imobilizado. Lembra que a gente viu no balanço patrimonial a conta imobilizado, né? Ativo não circulante, imobilizado. Se teve uma venda de algum desses equipamentos ou desses ativos que estavam classificados nessa conta, é considerado uma atividade de investimento, é uma atividade que está relacionada aos investimentos da empresa.
atividades de financiamento. Operações com credores ou investidores. Então, entrada de dinheiro por captação de empréstimos e financiamentos. E as saídas de dinheiro para o pagamento dos mesmos. Então, aqui a gente viu que está relacionado literalmente aos financiamentos da empresa. Então, essas atividades vão ser registradas nesta parte da nossa DFC. E aí a gente tem dois métodos, né? O direto e o indireto, tá? Então, aqui embaixo a gente vai ver o livro traz aqui esses exemplos aqui dos dois modelos. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo, como que seria para a gente fazer uma DFC, tá? Esse demonstrativo aqui, talvez eu pegue um pouco mais com vocês depois, mas aí na hora que a gente for analisar alguma coisa dele, se for necessário, a gente vai fazer algumas dessas aqui, mas aí eu falo um pouco mais detalhadamente com vocês de cada parte, eu trago um modelo também mais adaptado para nós aqui. Tá? Mas aí a gente tem um modelo aqui, ó, deve ser do método direto, pelo método direto. No bloco A aqui, ó, temos as atividades operacionais. Vocês vão ver que é desse formato, ó, atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamento. Então, divide nesses três blocos, tá vendo? Aí dentro dessas três classes, a gente vai ter as contas aqui do que vai entrar nesses itens, né? Então, atividades operacionais, o lucro líquido, depreciação, duplicados a receber, estoques, fornecedores. Quando está mais e menos aqui, então a gente tem as entradas e as saídas, tem que estar cadastrado aqui também. Salários a pagar, impostos a recolher, tá? E aqui a gente tem o caixa líquido das atividades operacionais. Ele vai ter o resultado aqui. Investimentos vão entrar as vendas, ações e coligadas, vendas de ações e coligadas, né? O que seria isso aqui? Comprei uma parte de uma empresa, e aí, dependendo da quantidade, do percentual que eu tenho dessa empresa, eu chamo ela de coligada. Se eu tiver mais que metade da empresa, aí ela é controlada, tá? Então, aqui vai entrar a venda de ações de coligadas, recebimento de empresas coligadas, e a participação nos lucros dela, e o caixa líquido. Aqui outras vendas também, se teve uma venda de imobilizado, como a gente viu ali, tem alguns outros exemplos também que entrariam aqui. E as atividades de financiamentos. Então, fiz um novo financiamento, e entrou dinheiro no caixa, vai constar o valor aqui, que é um financiamento novo. Se eu tive um aumento de capital também de algum dos sócios, vai entrar aqui, porque o meu sócio, que lembra que é considerado um capital próprio, mas ele está financiando a empresa, né? O dinheiro de alguém que está financiando aqui, por isso que entra aqui também. Os dividendos, e aí temos o caixa das atividades de financiamento também, o caixa líquido. E aqui o aumento ou a redução do caixa, ó, aqui já tem a formulinha, é o A1 mais o B1 mais o C1, que são os resultados de cada grupo aqui, ó. Tá? Resultado líquido de cada grupo. Tá? Resultado líquido vai ser, eu vou somar tudo que tiver entrando e subtrair tudo que tiver saído desses valores. Depois eu somo tudo aqui e tenho o valor do aumento ou redução de caixa. E aqui vai ficar registrado o saldo inicial e saldo final do caixa. Aqui o modelo do método indireto.
Vamos ver aí se a gente identifica o que muda. Saldo inicial. Temos as entradas e aí as saídas. Veja que ele já mudou a estrutura aqui um pouco, né? Mas temos aqueles termos ainda, ó. Receita operacional financeira, receita operacional recebida, né? Então, receita operacional financeira e de investimentos também. Então, a gente vê esses termos aqui, né? Mas eles estão colocados aqui de uma forma um pouco diferentes, tá? Então, ele muda um pouco a estrutura e a gente consegue outras informações também no final. E aqui muda também, que aqui em cima, talvez está aqui. Ó, aqui em cima, por exemplo, ó, uma das coisas, eu tenho depreciação. Aqui eu conto, no método direto, eu conto a depreciação, que não é uma saída de caixa, né, na verdade. Vou aumentar ele ali, e aqui já não considero. Então, algumas diferenças aí. Mas as duas têm a finalidade de demonstrar a capacidade que a empresa tem de gerar fluxo no caixa, de gerar dinheiro na mão ali, tá bom? E aí, se a gente precisar estudar um pouquinho mais a fundo essas demonstrações, que a gente volta nelas aí com mais calma em cada item daí. E aí temos a DVA, demonstração do valor adicionado. O que é a DVA? A definição aqui para nós, ó, ó, a definição do ASAF está aqui embaixo. Tá aqui, ó. DVA, demonstração da receita deduzida dos custos dos recursos adquiridos de terceiros e representa quanto a organização contribui para a formação do produto interno bruto do país. Resumidamente, a DVA é o quê? É um demonstrativo de como que a riqueza que a empresa está gerando, ou seja, o lucro que ela está ganhando, e não só o lucro daí, né? Porque aqui a gente demonstra realmente toda a riqueza que a empresa está gerando. Qual que é a diferença? O lucro é aquilo que sobrou para a empresa ali, para ela repartir com os acionistas e reinvestir na empresa, né? Já a riqueza que ela está gerando é tudo que ela consegue agregar valor à mercadoria dela que ela comprou. Então, se vamos supor, uma empresa que compra um produto por R$100 e ela vende esse produto por R$1.000, ela agregou R$900 de valor ali. Então, ela gerou R$900 de riqueza. Mas ela não teve R$900 de lucro, né? Então, ali a gente vai tirar todas as despesas, custos, impostos e um monte de coisa que a gente viu ali. E aí a gente vai chegar no lucro da empresa. Então, veja, o que mostra o lucro que a empresa gerou para nós é a DRE, né? A DLP, a DMPL e a DLPA demonstram aonde que essa riqueza que ela gerou, o lucro que ela gerou, está investido. Né? Que seriam lá, vamos supor que ela comprou por 100 e vendeu por 1.000, mas ela teve um lucro de 100. Então, até agora a gente está vendo onde que a gente acha informação de como que essa empresa utilizou esses R$100. Mas e os outros 800 que ela ganhou em cima do produto inicial? Para onde que foram? Né? Aí entra a DVA, que vai demonstrar onde que essa riqueza que a empresa conseguiu gerar com aquele produto, aonde que está esse valor. Então, foi para os empregados, foi para quem ali talvez aluga o lugar, né? Para o governo através dos impostos. Então, a gente vai identificar na DVA como que foi distribuída essa riqueza aí que ficou pelo caminho antes de chegar na mão dos acionistas e dos empresários da empresa, o lucro que ela obteve, tá?
Se a gente pegasse a DRE, seria tudo que está ali para cima ali, a gente vai separar ela por alguns grupos específicos aqui que está de acordo com a lei específica daí, que fixou esses parâmetros aqui, tá? Aqui é um modelo que a gente encontra na própria norma mesmo, eles trazem o modelo, né, de como que tem que ser feito. Empresas de capital aberto, bancos, tem algumas empresas que são obrigadas a fornecer esse demonstrativo aqui, né? E aqui está a estrutura, ó. Então, receitas de vendas de mercadorias, produtos e serviços. Veja que começa com o mesmo item da DRE, né? E aqui que começa já a mudar a diferença aqui, né? Tem algumas diferenças, ó. No segundo item, a gente tem ali, ó, insumos adquiridos de terceiros, materiais consumidos, outros custos de produtos, tá? Energia e serviços de terceiros e outros. Ou seja, nesse item 2, a gente vai pegar, na verdade, todos os custos que estão envolvidos ali no início do produto, seria o custo real do produto aqui, né? Então, mas aqui a gente juntou tudo, né? Pode ver que tem os materiais que foram consumidos, os insumos que foram comprados, ou seja, as matérias-primas. Se teve algum outro custo, também vai entrar aqui. A energia que foi gasta para fazer. E se teve algum outro trabalho também de um terceiro, que não era funcionário da empresa, vai entrar aqui também. Então, a gente vai pegar todos esses valores e vai colocar aqui. E aí, tirando esse valor da receita, a gente chega no valor adicionado bruto. É o 1 menos o 2. Ou seja, naquele exemplo que eu dei lá, a gente pegando o valor unitário só de um produto, eu comprei ali, a receita minha, eu vendi um produto só, por R$1.000. E aqui, meu custo aqui total seria os R$100 que eu tive com esse produto. Então, meu valor adicionado bruto aqui é os 900. Eu vou identificar aqui onde que foram esses 900. Uma parte é da empresa, né? Que a gente já, como eu comentei, o lucro final da empresa foi em R$100 também, então, por produto. Então, o da empresa foi o 100, né? Que vai também apresentar aqui alguma parte. Aqui, ó, temos retenções, depreciações e amortizações e exaustões. Então, alguma parte aqui desse valor ficou para a empresa por meio de alguns desses itens aqui. Seja uma amortização, uma depreciação ou uma retenção, mas ficou lá dentro da empresa também, né? Não foi distribuído esse valor. Vamos pôr aqui uns R$50. Então, aqui o resultado também vai sobrar 850. Que é o valor adicionado líquido. Então, né, tirando essas outras retenções, aqui nessas retenções aqui entra também algum tributo relacionado ali ao produto, né? A venda do produto e tudo mais. Aí temos aqui, ó, valor adicionado recebido em transferência, resultado de equivalência patrimonial ou receitas financeiras. Então, aqui a gente tem mais uma entrada, né? Até aqui eram as entradas com as operações que a empresa, com a finalidade da empresa, que era comprar aquele produto ali e revender. Aqui a gente tem resultados que ela teve de outros investimentos. Então, se essa empresa tinha algum investimento numa outra empresa, ela recebeu equivalência patrimonial ou alguma outra receita financeira, vai entrar aqui. Vamos supor que essa empresa que teve mais, vamos falar de produto, de uma unidade, né? A gente está fazendo um exemplo de uma unidade só de produto, né? Por unidade. Então, vamos supor que ela teve mais R$20 aqui a cada produto que ela vendeu, de lucro, uma base de 20, uma média, né, de R$20 com relação a cada produto. O resultado que ela teve com esses itens aqui. Esse valor aqui, a gente vai subtrair também, ó, 5 menos o 6. Então, 830.
sobrou esse valor aqui. Não, desculpa, eu falei errado. Isso aqui não é o valor que ela recebeu, não. Isso aqui é o valor adicionado. Eu tô achando estranho. O valor adicionado recebido, ou seja, recebeu esse valor aí vai transferir. Tá? Esse valor sai daqui por causa disso. Tá pagando as equivalências patrimoniais aqui. Sobrou esse valor aqui para distribuir. Aí aqui que chega no objetivo final mesmo da DVA. Que é o quê? Demonstrar agora onde que esse valor aqui que sobrou para distribuir aqui para os setores, para onde que foi, tá? Então, a distribuição do valor adicionado. Quanto que foi desse valor que foi para o pessoal para os empregados, né? Para o pessoal, funcionários e tudo mais, e os encargos de pessoal também. Então, aqui entraria o salário do funcionário, se ele fez hora extra, outros adicionais, mas também entra o INSS patronal, o FGTS, né? E algum outro custo que ele tenha com o pagamento, com relação aos salários desse funcionário, com a folha de pagamento, tá? Então já ia ir menos uma parte aqui. Ia estar demonstrando que foi destinado a esse pessoal aqui, aos funcionários. E isso aí demonstra, vocês vão perceber que cada um desses itens aqui demonstram como que essa empresa está contribuindo com a sociedade, né? Que vamos supor que uma empresa que tem uma boa parcela aqui, que depois a gente converte tudo em percentuais, esses valores aqui, né? Para demonstrar no final em percentuais ali a análise. Então, se essa empresa tem ali um bom percentual que ela paga em pessoal e encargos, é uma empresa que contribui com o ambiente onde ela está localizada ali. Porque se ela tem bastante funcionários ali que recebem, está contribuindo com a economia local, tem várias famílias ali que estão sendo, né, sustentadas pela atividade dessa empresa aqui, né? Então, você tem uma ideia ali de como que ela está contribuindo com a sociedade com relação aos empregos, né? Os impostos, taxas e contribuições. Então, aqui a gente vai lá nos nossos documentos lá e nas informações que a gente tem, a gente vai separar tudo que está relacionado a imposto, taxa e contribuição, vai colocar o valor aqui, né? Também no final vai gerar um percentual. Qual que é o percentual desse valor que ela conseguiu agregar ao produto que está sendo direcionado para imposto, para o governo aqui, né? Então aqui é o item governo, tá? Retorno para o governo. E aqui também você visualiza quanto que essa empresa está contribuindo também com a sociedade por intermédio dos governantes aqui, do governo, né? Porque se essa empresa está pagando imposto, taxa, contribuição, né, para onde está esse dinheiro? Vamos falar na teoria, né? Que às vezes na prática nem sempre funciona como deveria. Mas pela teoria que a teoria está ok. Impostos, a gente viu lá na nossa aula de impostos, taxas e contribuições que os impostos, eles, em via de regra, não têm uma destinação específica, mas eles são redirecionados de volta para a população por intermédio da educação, da saúde, da segurança, né? Tem essa finalidade aí. Então, está contribuindo com a sociedade. Essa empresa está contribuindo com a sociedade através dos impostos. As taxas também, a gente viu que tem uma diferencinha lá entre impostos e taxas, mas além da parcela que a administração pública usa para realizar as atividades das quais ela cobra taxa,
também ela tem um valor a mais, né, um superávit ali que acaba retornando, sendo redistribuído também para a sociedade, né? E as contribuições, a gente viu lá que as contribuições geralmente estão relacionadas à Seguridade Social. Então, também vai retornar para a sociedade em forma de algum auxílio, alguma pensão, aposentadoria e tudo mais. Vai ajudar a manter, né, aquelas pessoas que por algum motivo já não conseguem trabalhar mais ou temporariamente ou permanentemente, né, estão fora do mercado de trabalho. Então, vai auxiliar essas pessoas também. E contribui de alguma forma com a nossa sociedade, né? Está contribuindo com a nossa sociedade também. Então, vejo que a ideia aqui desse balanço é demonstrar realmente isso aí, como que essa empresa está agregando valor ao meio onde ela está instalada. Juros e aluguéis. Aqui essa empresa vai demonstrar qual que é o percentual onde que ela está devolvendo para a sociedade dessa forma aqui, né? Os aluguéis, por exemplo, que se alguém está recebendo aluguel também, ela de alguma forma vai retornar para a sociedade esses valores aqui, né? Tanto os juros quanto os aluguéis, eles vão acabar retornando para o ambiente onde ela, né, para a economia ali do local onde ela está instalada. E aí entra na parte que está voltando para a empresa aqui agora, né? O juros sobre o capital próprio, dividendos, né? Temos uma parte da empresa e uma parte que vai para os acionistas. Então, tanto o juros sobre capital próprio quanto os dividendos aqui está retornando uma parte para a empresa e uma parte para os acionistas agora. E os lucros ou prejuízos, né, do exercício aqui, que no caso, como gerou um lucro ali, a ideia aqui é que chegue no lucro, né? Mas se chegar no prejuízo também vai evidenciar qual que foi o prejuízo aqui. E, na verdade, a parte que volta para a empresa mesmo daí, se a gente olhar esse demonstrativo de uma empresa, a gente vai saber que volta para a empresa isso aqui, né? Se a gente conhece, a gente vai olhar, não, esse aqui é o que ficou para a empresa. Legal. Isso aqui, uma parte, de alguma forma, uma hora pode retornar para a empresa, né? Que nem sempre ela vai retornar para a empresa. Pode ser também distribuído entre os proprietários, né? Esse juros sobre capital próprio. Mas temos dividendos que eles vão ser redistribuídos para os investidores. Então, essa parte, para quem quer investir, é uma parte interessante, né? Qual que é esse percentual que volta aqui no final, né? E esses demais aqui, que aqui está bem resumido aqui, né? Mas cada um desses itens aqui a gente poderia abrir aqui em mais itens cada um deles aqui, né? E discriminar melhor. Mas dá para você já ter uma noção o que é a DVA. Aí, se a gente precisar também, na hora de fazer alguma análise mais específica aqui, alguma informação mais específica, eu volto com vocês também aqui nessa parte da DVA. E essa parte de como que essa empresa contribui com a sociedade, né, o meio que ela está instalada, é uma coisa que agrega muito valor à empresa, né? Porque se você, por exemplo, sabe que tem uma empresa, se você for para você como consumidor, eu e você como consumidores, escolher entre uma empresa que você sabe que é uma empresa que tem muitos funcionários, que está ali contribuindo com a sobrevivência de muitas famílias, por exemplo, né? Pegando aqui a parte de pessoal em cargo. E uma empresa que trabalha lá com a maioria da empresa com um sistema automatizado, com um monte de máquinas e tal, e diminuiu a quantidade de empregados, se você tem essa informação,
você olha para a empresa com outros olhos já, né? Você vai, na hora de chegar lá no mercado para pegar o produto, com certeza você vai pensar, não, eu estou levando em consideração produtos similares e, né, que só levando em consideração a condição da empresa, não o produto em si. Né? Pensando assim que não vai afetar nada na sua vida, levar um ou outro, né, os dois te atendem a sua necessidade, e você pensar na empresa que está produzindo, sabendo que uma contribui com a sociedade bem, né, positivamente, e a outra não liga muito para esse aspecto, e provavelmente você vai escolher a que contribui com a sociedade, né, que de alguma forma está contribuindo com você também, comigo também, lá no final, né? E porque se tem uma contribuição com a sociedade, com a economia local e tudo mais, acaba retornando para nós também, né, de alguma forma, que é uma corrente. E isso aí agrega valor para a empresa, né? Ela tem um capital social, aí no sentido de uma boa aparência para a sociedade, né? Uma boa imagem na sociedade e acaba contribuindo positivamente também para a empresa, tá? E também tem outros fatores também, né? Que aqui, além de ser obrigatório, né? As empresas procuram, algumas empresas, por exemplo, procuram ter uma boa imagem, assim, não só porque ela quer agregar valor ao produto e tudo mais, mas também tem algumas certificações que exigem algumas atividades dessas empresas, né? Tem algumas ISOs, por exemplo, de padrão de qualidade, que é onde a empresa precisa fazer aí alguns projetos e tudo mais aí para poder obter essas certificações. Então, é uma série de coisas que estão envolvidas, né? Mas o fato é que a empresa tem que fazer essa demonstração aqui. E o objetivo principal dela é isso aqui mesmo, é demonstrar que, ó, eu tenho esse valor que eu consegui agregar no meu produto, uma parte desse valor é meu, é da empresa, né? Vai lá para minha empresa, de volta lá para os acionistas. E a outra parte, onde que foi? Né? Lá na DRI a gente demonstrou já a parte que vai para os acionistas, que é essa aqui, né? E para a empresa. Né? Essa aqui, essas duas últimas linhas aqui. Mas e esse restante aqui, né? Como que vai demonstrar? É aqui na DVA. Tá? Aqui é um modelinho só, né? Só para vocês terem uma ideia. Não é o modelo que está na normativa lá, tá um pouco resumido. Ele adaptou aqui da forma que ele achou interessante, né? Para o livro aqui. Mas já dá para a gente ter uma ideia bacana. E aí temos aqui, ó, o livro traz também, interessante aqui, que ele tem alguns relatórios que não são obrigatórios. Então, não é obrigatório a empresa ter, né? São mais destinados aqui, ó, para usos gerenciais internos, tá? Então, aqui ele traz alguns exemplos aqui. Aqui ele mencionou a projeção de vendas e desempenho por produto, mas para nós não vai ser relevante essa informação aqui, que ele foi um exemplo de um relatório que uma empresa pode gerar e que não está relacionado nos obrigatórios, né? Mas tem uma aqui, por isso que eu deixei essa parte até, o balanço social não vai ser, é legal vocês saberem que existe isso aqui, tá? Se vocês ouvirem falar, mas não vai ser relevante na nossa disciplina aqui. Mas existe balanço social também, que ele é bem, ele está bem associado à DVA até, né? Porque ele tem algumas informações que constam aqui que são similares ali às informações da DVA, tá? Mas ele não é um demonstrativo obrigatório. E aí, ó, temos essa informação que é importante, essas notas explicativas aqui, elas não estão ali no rol das demonstrações obrigatórias, porque na verdade não é uma demonstração, né? O próprio nome já diz, é uma nota explicativa.
Mas é com essas notas explicativas que a gente consegue entender o que aconteceu nas demonstrações, tá? Então, vou dar um exemplo bem bobo assim para vocês. Então, vamos supor que uma empresa tem uma, um histórico assim de lucratividade, 5 anos, tendo lucro sempre e crescendo. E aí, no determinado ano, ela não tem, além de não ter lucro, de cair o lucro, ela tem prejuízo. Quem olha só a demonstração vai falar, ué, mas o que aconteceu com essa empresa? Que ela tinha sempre lucro e agora deu prejuízo aqui nesse ano? E aí entra a nota explicativa. Então, são observações mesmo. Vocês vão perceber quando a gente for ver as demonstrações que alguns estão assim como N1, N2, que daí é nota 1, nota 2, tal, tal. Alguns têm uma notaçãozinha diferente, mas é a mesma coisa. Que são algumas, por exemplo, eu coloquei o N1 ali na frente do resultado final ali. Quer dizer que lá nas notas explicativas, a N1 é o que está explicando essa minha dúvida. Então, vocês vão ver isso nas demonstrações também, que usa-se muito isso aqui, na verdade, né? Tem o resultado lá na demonstração, no balanço patrimonial, na DRE e tudo mais. E aí, lá nas notas explicativas, a gente encontra o que aconteceu naquela situação ali, para eu entender o porquê disso aqui, tá? E aí temos os pareceres dos auditores também. Esse parecer do auditor, para que ele serve? Ele é feito por empresas, né, ou melhor dizendo, auditores independentes, que é o quê? É um auditor que não tem vínculo empregatício com a empresa, com aquela empresa que está sendo auditada. Então, o auditor vai fazer um parecer das demonstrações contábeis da Petrobras. É uma empresa que não tem nenhuma, não é para ter, né? Nenhuma, vamos colocar do jeito do termo que a gente geralmente usa, né? Não tem nenhum rabo preso com a empresa lá. Não tem nenhum tipo de relação que comprometa o, a, a, o parecer final dele, né? Então ele vai falar ali no parecer com total neutralidade. Ele não vai pender nem positivamente para o lado da empresa, nem negativamente também. Ele só, simplesmente vai falar o que é a realidade, a verdade. E por isso que essa nota explicativa, junto com o parecer dos auditores, é muito importante também na hora de fazer uma análise. Por quê? Porque ela dá uma estrutura mais sólida, uma base mais firme para aquela informação. Você vai olhar um balanço patrimonial, vai ver a informação que ele tem, aí você vai olhando as notas explicativas e você vai ver o parecer do auditor. Ó, tá batendo certinho o balanço patrimonial, ah, legal, o patrimônio deles é bom, né? Vamos ver a nota explicativa que está falando desse item aqui, daquele item ali. Ah, legal, entendi. Mas e daí, será que é verdade esse negócio aqui? Ah, tem o parecer do auditor. Então você tem uma certeza maior ainda de que aquilo ali é real, tá? Então, basicamente seria isso para isso que são usados esses documentos aqui. E quando a gente for ver as demonstrações também, eu menciono com vocês isso aqui. E as notas explicativas, então, são ali anotações realmente que são feitas para explicar o que aconteceu para a gente chegar naquele resultado ali, tá? E aí, se a gente olha ali, talvez muitas coisas a pessoa vai olhar no balanço e já vai entender, ah, não, entendi, aconteceu isso aqui ali e tal, ah, beleza, não tem problema. Mas se tem algumas situações que ela vai olhar, mas não entendi, por que te deu esse valor aqui? Vai lá na nota explicativa que vai estar o porquê que tá daquela forma ali, tá? E o parecer dos auditores que é bem importante também. Não é mais que fala aqui. Tá falando aqui das empresas da auditoria, mas para nós não é muito relevante aqui no momento.
Aqui a gente vai entrar, daí ele vai começar, né? Agora aqui. No livro mesmo ele menciona alguns tipos de análise, mas eu não vou usar o que tem no livro, tá? Vou usar alguns outros materiais que eu tenho aqui. Mas no próprio livro ele já dá essa introdução aqui nas demonstrações para entrar no assunto das análises, tá? É isso que ele está falando aqui só para finalizar essa parte. E aí a gente tem umas atividades. Eu quero que vocês respondam essas perguntas que tem no próprio livro aqui, ó. São 5 questões só. Eu até vou copiar elas aqui, vou colocar no documento no Word para vocês lá como atividade, para vocês responderem ali e mandarem de volta para mim, tá? Para ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para vocês. Aqui está um resumão aqui, ó, legal também, um resumão de tudo que a gente viu, a balança patrimonial, a demonstração, a DRE, DLPA, DMPL, o que que é cada uma delas, né? Resumo aqui da definição de para que serve cada uma delas. A DFC e a DVA, tá? Que a gente viu lá. E aqui está uma indicação aí do artigo e as referências dessa parte do livro. Então, eu vou passar essa parte aqui para vocês agora. Deixa eu só... Deixa eu só pausar aqui a gravação, que daí vou gravar essa parte aqui já. E aí eu vou passar para vocês esse conteúdo que eu mandei, que